Bem, minha turma do sexto ano, nós vamos agora ver sobre um assunto bastante interessante, que são os nossos pronomes, né? Pronomes esses que nós usamos bastante e eles têm um motivo para estar no nosso dia a dia. Eles são importantes porque eles nós usamos para substituir os substantivos. Existem alguns tipos de pronomes e eles são, além de servirem para substituir substantivos, existe uma variedade deles, né? Entre eles os pessoais, os demonstrativos, os possessivos, os indefinidos e outros, né? Mas vamos ver inicialmente esses, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses e os pessoais inicialmente, né? Que são aqueles que a gente usa bastante, que são eu, tu, ele, nós, vós, eles. Esses a gente aprende brincando, né? Desde que a gente começa a falar em nossas casas, a gente já usa. Então, a gente já começa usando eles. Existem também os demonstrativos, que são aqueles também que a gente usa de forma bem rapidinho e de forma bem natural. Quando a gente está conversando, a gente pede, me dá este, me dá aquele, me dá esses, me dá estas, me dá isto. Então, a gente já está usando os pronomes demonstrativos. Quando nós também usamos os pronomes aquele, aquilo, isso. Então, o tempo todo nós usamos esses pronomes, né? Existem também aqueles pronomes possessivos, que é quando eu digo assim, meu pai, minha mãe, meus brinquedos, minha avó. Então, quando eu uso esses pronomes, eu estou usando pronomes possessivos. Aqueles pronomes que ele está logo dizendo que aquilo é meu, absolutamente meu, que eu não dou para ninguém. Existem também aqueles pronomes que a gente chama de indefinidos, que é quando a gente chama assim, eu vim aqui que eu quero falar com alguém. Então, quando eu chamo alguém, ele é indefinido por isso, porque eu não digo com quem eu quero falar. Qualquer pessoa que vier, para mim tá bom. Então, alguém é indefinido. Eu quero comer alguma coisa. Alguma coisa é alguma coisa. Qualquer coisa que vier para eu comer, tá bom. Eu não faço questão que seja uma coisa específica. Então, mostrou assim. Então, a gente viu aí alguns tipos de pronomes, né? Então, pronomes é algo que a gente usa brincando. Brincando, a gente usa pronomes. Então, agora, aquela atividade que eu passei, que pouquíssimos alunos fizeram, mas que eu vou ter que corrigir a si mesmo, está registrado no Moderna, na página 119 do nosso livro de língua portuguesa, na página 119 até a página 122. Eu coloquei um vídeo bem gostoso lá, bem interessante, bem engraçado para vocês assistirem, mas só aqueles que foram lá na atividade fazer que viram esse vídeo. Infelizmente, aqueles que não foram lá perderam um vídeo bom que eu botei. Então, vamos lá, a primeira questão. A primeira pergunta faz uma proposta, tem uma proposta tem um textozinho bastante legal, e aí faz a seguinte pergunta: leia um trecho da correspondência enviada a Elsie, uma garotinha de Berlim, para sua boneca desaparecida. As duas são personagens do livro de Kafka e a boneca viajante do escritor espanhol Jorge Sierra. Então, a primeira pergunta está pedindo que a gente leia o trecho. E a primeira, na letra A,
pede o seguinte: identifique os pronomes pessoais, que eu já falei quais são, que aparecem no trecho indicado, se são retos ou oblíquos, e a que pessoa do discurso se refere. Não é necessário repetir as ocorrências. Então, vamos lá, a primeira resposta. A primeira resposta é a seguinte: o pronome é me, oblíquo, da primeira do singular. Certo? Aí vem a próxima. No trecho da carta destacado a seguir, os pronomes não foram empregados de maneira uniforme. Brígida dirige-se à interlocutora, Elce, usando pronomes ora na terceira pessoa, ora na segunda. Releia e responda a falta de uniformidade entre os pronomes observada nela, se está de acordo com a situação comunicativa criada no livro. E por quê? A resposta correta é sim. Por quê? Porque se trata de uma carta pessoal enviada por uma boneca à sua dona. Portanto, a situação comunicativa é informal, em que os pronomes são empregados de maneira espontânea e expressiva, sem necessidade de uniformização. Então, vamos lá. A segunda pergunta. Reescreva as frases a seguir, substituindo as expressões destacadas por pronomes pessoais do caso oblíquo. Eu já trouxe o envelope. Você pode selar o envelope, por favor? A resposta A é a seguinte: eu já trouxe o envelope. Você pode selá-lo, por favor? Vamos lá para B. Não basta conhecer as leis de trânsito. É necessário respeitar as leis de trânsito. A resposta, trocando, para colocar o pronome, é: não basta conhecer as leis de trânsito. É preciso respeitá-las. Então, a gente trocou, uma parte pelo finalzinho. Respeitá-las. Letra C. O atleta, preste atenção. O atleta perde sais minerais pela transpiração, mas essa bebida ajuda a repor os sais minerais. Então, já falou bebida e já falou em sais minerais. Aí vem a substituição. O atleta perde sais minerais pela transpiração. Tá igualzinho. Mas essa bebida ajuda a repô-los. Então, não precisou repetir sais minerais. Trocou sais minerais por repô-los. Então, os sais minerais ficou no final repô-los. O los está se referindo a sais minerais. Letra D de dado. Atenção às pernas. Mantenham as pernas estendidas durante os exercícios. A letra D é a resposta. Atenção às pernas. Mantenham-nas. O nas está se referindo às pernas estendidas durante os exercícios. Continuando. Pergunta número 3. Observe como o emprego dos pronomes constrói o sentido deste anúncio publicitário.
A pergunta: a presença de aparente propaganda na seção se justifica de acordo com o parecer. O uso, aí está falando da figura. Observe o emprego dos pronomes que constrói os sentidos do anúncio. Então, olhe bem para o anúncio. Observe que no anúncio tem, quando você, tudo que eles querem é ter alguém por perto, certo? Aí, quando vocês adote um animal de rua, então, quando vocês veem aí claramente que na imagem tem justamente a presença do uso das imagens, mostrando sobre o comercial. Então, vem a pergunta: a quem se refere o pronome eles na frase colocada no meio da imagem? Eles refere-se aos animais de rua, representados pelo cachorro. Então, eles refere-se aos animais de rua, representados pelo cachorro. Letra B de bola. A quem, a que ou a quem se refere o pronome alguém? Alguém pode se referir a qualquer pessoa que possa adotar um animal de rua. Letra C. Como a frase se relaciona com a imagem? O animal ao lado de uma estátua reforça o sentido de tudo o que eles querem. Ao mesmo tempo, reforça o abandono, já que não há na situação da imagem nada a se esperar. Letra D de dado. A frase na parte inferior revela o objetivo do anúncio. Qual é esse objetivo? Incentivar o leitor a adotar um animal de rua. Questão 4. Leia a tira abaixo. A que se refere o pronome isto no terceiro quadrinho? A imagem postada por Dona Nésia. Explique por que a visita de Dolores contribui para tornar a tira divertida. Letra B. Como Dolores curtiu o status de Dona Nésia? Esta última não esperava nenhuma visita, uma vez que tal status marcava justamente sua satisfação por estar sozinha. Questão 5. O texto a seguir foi extraído da seção de uma revista em que os especialistas respondem à pergunta dos leitores. Os pronomes demonstrativos, inclusive aqueles combinados com preposições, foram substituídos por números. Por que a pimenta arde? No seu caderno, indique a que número corresponde no texto cada um dos pronomes. Desse aparece 2 vezes. Aquele, essas e aquela. Então, vamos lá. A letra A. Essas, 2 vezes. Aquela, 3 vezes. Aquele, 4 vezes. Desse, 5 vezes. E desse,
essas uma vez, aquela duas vezes, três, aquele três vezes. A letra B. Agora observe no texto o uso dos pronomes possessivos da terceira pessoa, aquele e aquela, e copie no caderno a alternativa que melhor explica esse uso. Letra B. Esses pronomes indicam que os seres mencionados são conhecidos do leitor. Questão número 6. Questão número 6. Transcreva e classifique o pronome presente no primeiro quadrinho. Indique também a pessoa a que ele se refere. O pronome é conosco. Pronome pessoal oblíquo refere-se à primeira pessoa do plural. Letra B. A que personagem da tira esse pronome se refere? Ao menino que atende a porta e à menina que fica sentada à mesa. Letra C. Nesse primeiro quadrinho, se o locutor se refere apenas a si mesmo, qual seria o pronome empregado? O pronome pessoal oblíquo da primeira pessoa comigo. Letra D. No segundo quadrinho, qual seria o pronome de tratamento adequado ao contexto? O pronome de tratamento você seria adequado ao contexto, porque o cão é um ser com o qual ela tem intimidade. Letra E. Se fosse usado o pronome adequado, a tira seria engraçada? Por quê? O uso de você não provocaria o mesmo efeito humorístico. Esse efeito ocorre no plano verbal porque a menina usa a palavra excelência, pronome de tratamento dispensado às altas autoridades para ser tratado um cachorro com esse pronome. Questão 7. Leia este fragmento do texto. Duvido que se hoje pegasse uma bola de gude, conseguisse equilibrar na dobra do dedo indicador sobre a unha do polegar, quanto mais jogá-la com precisão que tinha dado era um garoto. A que substantivo se refere os pronomes pessoais destacados? Claro que é a bola de gude, né? Qual é o efeito do uso desses pronomes para o texto? O pronome destacado substitui o substantivo bola de gude, evitando sua repetição. Isso faz com que o texto fique mais elegante, conciso, agradável de ler. E assim concluímos a nossa correção sobre os pronomes. Nos vemos na próxima correção. Espero que todos façam essa atividade para que outros mais possam estar envolvidos no nosso trabalho. Até a próxima, abraços e até mais. Tchau.